plenário voltou ao tema da reforma política na noite desta quarta-feira. Vamos aos detalhes com a repórter Dini Moraes, que acompanhou as votações desde cedo, está lá no Salão Verde. Boa noite, Dini. Houve mudança na proposta relatada pela deputada Sheridan? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Houve sim, Keila, mas olha, a votação dessa proposta, que é uma das propostas que compõem a chamada reforma política, não chegou até o fim. Tendo em vista que é uma proposta que muda a Constituição, precisaria passar por duas votações no plenário da Câmara. A primeira foi concluída, a segunda começou, mas não terminou. Ficou para a próxima terça-feira. Essa proposta que estamos falando, ela trata das coligações nas eleições de deputados e vereadores, e também estabelece uma cláusula de desempenho, como ficou conhecida. Na verdade, é um desempenho mínimo aí a ser desempenhado, a ser alcançado pelos partidos nas urnas, para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário e também à propaganda de TV e rádio. Estou aqui do meu lado com a deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, ela que é relatora dessa proposta. Deputada, a expectativa inicialmente era concluir as duas votações hoje aqui no plenário da Câmara. Não se concluiu, vai dar tempo? Bem, foram 6 destaques votados nessa noite. A quebra de tertício para votarmos e avançarmos no relatório com o segundo turno, mas no segundo turno também aconteceram de apresentar os destaques e que deveriam ser votados. Com a avançada da hora, considerando que são votações de uma PEC, então existe um número constitucional maior de deputados, na necessidade de quórum, a gente precisou suspender as votações para primar por esses destaques, pela manutenção do texto, na próxima sessão. Então já foi um grande avanço, construímos aí um acordo que compreendeu a grande maioria do nosso parlamento aqui dentro da Câmara, a necessidade de pautarmos aí uma escala de prioridade, em avançarmos no que era discutido, nos pontos da PEC 282, que é sim uma reforma substancial, uma parte da reforma sim, mas uma parte da reforma muito importante, que saneia muitas distorções, muitas disfunções que o sistema eleitoral hoje, infelizmente, ainda vive. Agora, deputada, uma dessas alterações que ficaram para ser votadas na terça-feira, elas tratam das federações, que é justamente a permissão para que os partidos continuem fazendo alianças nas eleições de deputados e vereadores, no entanto que essas alianças tenham que ser duradouras durante 4 anos. É um ponto bastante sensível da proposta, né? É possível que este ponto inviabilize a votação ou é possível que tenha acordo? As federações não são promovidas para alianças eleitorais absolutamente. As federações são construções que vão ser feitas para partidos que não conseguirem alcançarem a cláusula de desempenho, terem a partir dessa construção e uma legislação específica de vigência de 4 anos durante todo o mandato, para ter acesso a recursos como tempo de rádio, TV e a fundo partidário. As federações são uma solução atenuante aos partidos que não conseguirem, através do quociente eleitoral em todo o Brasil, alcançarem essa cláusula que vai estar disposta a partir do próximo ano, do ano de 2018, com a validação da cláusula de desempenho, que começa já a partir do ano que vem. É possível, então, que se encontre um texto negociado aí, que se chegue até os 308 votos, então, semana que vem? Tudo é possível, o plenário é soberano, então os partidos que apresentaram esse destaque deverão construir, se mobilizar, e isso é legítimo para buscar aí um maior apoiamento a esse destaque para que ele possa alterar. Na verdade, o texto veio do Senado com essa disposição das federações e que deve ser respeitado agora a iniciativa dos partidos, que também é legítima, de apresentarem seus destaques, de tentarem buscar aí um maior número de votos, que é no mínimo 308, para que existam essas alterações no substitutivo que já foi aprovado essa noite. Tá certo, então. Muito obrigada, deputada Sheridan, ela que é relatora dessa proposta aí, Keila, que foi aprovada no dia de hoje. Uma das mudanças que foram feitas no texto original que ela apresentou aqui para ser votado no plenário foi a mudança da data em que as coligações passam a acabar, digamos assim, né? Porque as coligações, como a gente conhece hoje, elas não vão mais acontecer a partir de 2020. Inicialmente, o texto da deputada dizia 2018, mas, no entanto, essa mudança aí na data de validade desse novo artigo, né, viabilizou, inclusive, a votação do resto da proposta, Keila. Foi muita disputa, foi bastante discutida essa questão da mudança da data aí, da validade, se era 2018, 2020, e vários deputados não concordavam. Vamos ver parte do debate. Nós aqui na casa não temos que votar para o nosso umbigo, nós temos que votar para o que o povo pensa lá fora. E o povo lá fora, penso menos para mim, 100% me pede para acabar com as coligações proporcionais.
E nós não estamos ouvindo a voz das ruas. Essa é a realidade. Precisamos ouvir a voz das ruas e acabar com a coligação agora para que esse Brasil possa andar. Acabar com a coligação em 2018, ela causa alguns problemas. Sem um financiamento definido, ela encarece o custo das eleições, porque os deputados vão ter que ficar montando chapa e os partidos dando estruturas para candidatos. Ela não vai acabar com o fisiologismo, porque nós continuaremos tendo os pequenos partidos com os profissionais que montam chapas, indo para o processo eleitoral. Tem que ter atenção, não pode mudar o jogo em cima do laço. O que nós estamos fixando é uma regra de transição para acabar a coligação a partir de 2020, 2022, quando for necessário. Mas ainda assim, todos nós concordando com o fim das coligações. A transição é necessária e ajudará a democracia no nosso país. Nós estamos simulando o fim das coligações. As coligações vão servir de laboratório em 2020 para os vereadores. Por que não colocar o fim das coligações para agora, para 2018? Só por STF não se manifestar. Ministro do STF, essa votação de hoje não é maturidade, é individualidade, é egoísmo de alguns deputados que não tiveram a consciência de realmente mudar o sistema eleitoral. Na prática, Keila, o fim das coligações, como a gente conhece hoje, né, que só valem durante as eleições mesmo, de fato, ela vai começar a valer em 2020, quando é a eleição de vereadores país afora, e não nas eleições de deputados, que seriam deputados federais, que seria a eleição do ano que vem. Essa proposta, essa mudança de data para 2020, foi aprovada por 348 deputados, 40 a mais do que o necessário. Dini, mas tivemos também votações de medidas provisórias aí no plenário também, não foi? Sim, Keila. Só que antes de eu falar da medida provisória, eu vou falar de um outro ponto dessa mesma proposta de emenda à Constituição. Posso? Claro. Então, é a que fala de cláusula de desempenho. Eu já falei um pouquinho aqui, que é a exigência de um desempenho mínimo dos partidos nas urnas para que ele tenha acesso ao fundo partidário e também ao tempo de propaganda de TV e rádio. Isso aí, na verdade, envolve esse desempenho, vai começar de uma forma gradativa. Todos os partidos praticamente estavam concordando com essa medida de estabelecer um desempenho mínimo aí, porque o objetivo é reprimir a proliferação de partidos políticos pelo país. O único partido que se colocou contra essa medida de ter uma cláusula de desempenho foi o PSOL. Então, a medida acabou sendo aprovada. Essa cláusula de desempenho começa aí, então, no ano que vem, com 1,5%, o partido teria que ter 1,5% dos votos válidos em todo o país, em pelo menos 9 estados, ou eleger 9 deputados federais, Keila. Dini, então, para ficar claro, após toda essa aprovação da PEC 282, dessa proposta de emenda à Constituição, que a deputada Sherida é a relatora, quando for aprovada, se for aprovada no Senado, o que temos para 2018 é apenas essa mudança na cláusula de desempenho. Para 2018 é a cláusula de desempenho, isso mesmo. Dini, e a gente teve, então, medidas provisórias, por favor. A medida provisória foi a 781, a que trata das regras do Fundo Penitenciário Nacional, Keila. Ela agiliza a transferência do dinheiro desse Fundo Penitenciário Nacional para estados, municípios e Distrito Federal, também proíbe o corte do orçamento do FUNPEN e obriga aí que 30% do orçamento seja aplicado na construção ou na reforma de presídios. Aí, Keila, foi feita a votação completa, foram feitas 2 alterações, uma delas proibindo o uso do dinheiro do Fundo da Criança e do Adolescente no país, para a construção de entidades voltadas a cumprimento de medidas socioeducativas para jovens infratores. Isso foi bastante polêmico aqui no plenário, mas foi retirado do texto. Agora, a medida provisória que também trata da composição da Força Nacional de Segurança, permitindo aí que militares da reserva ou servidores aposentados de órgãos de segurança pública, como policiais aposentados, por exemplo, possam fazer parte da Força Nacional de Segurança. Isso, na verdade, oficializa, né, uma situação que já existe na Força Nacional de Segurança. O texto vai agora para a votação do plenário do Senado e precisa ser aprovado lá até o começo de outubro, senão perde a validade. Obrigada, Dini. Vamos Boa aguardar. noite, Keila. Boa noite.